livro As Boas Mulheres da China, da jornalista Xin Han, foi uma das leituras mais difíceis que eu já fiz. Não porque o texto não seja bom ou fluido, mas porque o tema é extremamente pesado. Xin Han, essa jornalista chinesa, ela esteve à frente de um programa de rádio muito importante, que foi ao ar em 1989 e ficou até 1997, então foram 8 anos. Mas quando esse programa surgiu, a China estava passando por algumas mudanças, especialmente no seu mercado, né? Até então o mercado era muito fechado e ele começou a abrir algumas relações com o exterior a fim de impulsionar a economia nacional. E nessas mudanças, né, a comunidade chinesa estava entendendo como ia acontecer a questão da liberdade de expressão, né, das questões sociais e morais que sempre foram muito rigorosas durante os anos de maior repressão do Partido Comunista. É nesse contexto, então, que a Xin Han assume esse programa e ela luta para dar espaço para as mulheres chinesas, já que a mulher na China até então nunca teve uma formação básica relacionada às suas questões mais íntimas, ao seu próprio corpo, né? As mães, as avós cresceram em épocas em que não se falava sobre nada disso e o resultado eram mulheres em idade adulta mesmo, em um cenário acadêmico que eram totalmente ignorantes em relação às coisas mais elementares. A própria Xin Han disse que até os seus 22 anos ela acreditava que dar a mão a um rapaz podia gerar uma gravidez. Então, era nesse nível que muitas chinesas tinham a sua mentalidade, especialmente em relação aos relacionamentos. Então, em muitos momentos, ela se arriscou para dar voz a essas mulheres, né, que passavam por tantas situações terríveis. Ela chegava a receber mais de 100 cartas por dia. E eram questões muito pesadas, retratando violência, retratando casos de perdas, de desamores, de violência física extrema. E aqui nesse livro ela reúne alguns desses casos que ela recebeu por cartas, outros que ela acabou se envolvendo ali por causa da rotina como jornalista. Cada capítulo é basicamente uma história e a gente tem ali, conforme ela conta essas histórias, ela também vai contando como era o fazer o jornalístico na China na época em que ela trabalhava na rádio. Então a gente acompanha também a evolução dela dentro da rádio, que começa de uma forma muito tímida. Na época os jornalistas não tinham prestígio nenhum, porque eles eram apenas papagaios do governo. Mas quando a Xin Han começa com esse programa e ela começa a receber a carta das suas ouvintes, ela começa a mudar um pouco isso. Ela vai crescendo ali, né, entre os jornalistas da China, mas também com o público. Ela vai ficando conhecida, as pessoas começam a admirar ela e encontram nela uma espécie de refúgio, né, que não se tinha em lugar nenhum, especialmente as mulheres, que além de não ter o acesso a informações básicas, também não podiam falar muito sobre essas questões umas com as outras, porque até mesmo abordar esse tipo de assunto relacionado à sexualidade, a relacionamentos, podia ser considerado um crime. Então existia muito temor, até mesmo de falar sobre isso. Enviando essas cartas de forma anônima, era uma forma que elas tinham de ou tirar suas dúvidas ou simplesmente desabafar sobre sentimentos e sobre situações que elas viveram. Um dos capítulos que mais me impactou foi o segundo capítulo desse livro, que é o primeiro caso, né, que a Xin Han apresenta, assim, com detalhes. Ela ficou sabendo desse caso por meio de cartas e diário que deixaram para ela na rádio. Então ela recebeu esse material todo fragmentado, ela teve que fazer ali um quebra-cabeça, né, montar tudo para entender o que era aquela história que ela tinha em mãos, porque a pessoa que entregou não se identificou, apenas entregou essa caixa na recepção e ela teve que montar esse diário e entender o que estava acontecendo. Então ela descobre que ali é o diário de uma jovem que ficou internada durante alguns meses no hospital, e essa jovem ela foi vítima de abuso por parte do pai dela, e ela tá ali totalmente
indefesa, e ela não quer voltar para casa porque ela não quer ter que passar por aquilo de novo. Então, o hospital, que era um lugar onde todo mundo queria ir embora o mais cedo possível, para ela era uma saída daquela situação. Então, ela tá ali no hospital, ela conhece outra jovem que também tá se tratando. Essas duas jovens ficam amigas, e essa jovem que foi porque foi vítima do pai dela, de abuso, ela começa a ter uma espécie de relacionamento afetivo com uma mosca. Ela conta que teve um momento em que ela acordou com uma mosca fazendo carinho na pele dela, e aquilo mexeu com ela porque ela percebeu que uma mosca, um ser tão pequeno, podia causar uma sensação próxima do carinho nela. Então ela começa a cuidar de um filhote de mosca, como se fosse uma pessoa especial para ela. Então ela dá um jeito de capturar um filhote de mosca, fica cuidando desse filhote de mosca, e ela escreve muitas vezes, né, o quanto ela gostava e se preocupava com esse filhote de mosca, até que ele acaba morrendo, né? Acontece uma situação, essa mosca morre e ela fica ali, ela lamenta, né, a morte dessa mosca, e ela vai enterrar essa mosca em um gramado que tem ali perto do hospital. Quando ela tá indo enterrar essa mosca, ela escuta um casal e ela entende que a menina ali tá sendo agredida, né? Ela corre até o hospital para buscar ajuda, para ajudar essa menina que ela acredita que está sendo vítima de uma violência. Mas na verdade, essa menina é aquela sua amiga que ela fez no hospital, que estava na verdade se encontrando escondida com o namorado. Por meio dessa situação toda, essa menina que estava com o namorado acaba sendo presa, né? Ela vai para a prisão domiciliar. Ela que era uma estudante de um colégio do exército, que estava recebendo uma formação muito importante, que ia ajudar ela a sair da miséria onde ela morava, né? Ela ia ter um emprego bom no governo. Por causa dessa atitude de se encontrar com o namorado escondido, né, e ter relações antes do casamento, ela acaba perdendo esse privilégio, digamos, né, de ser estudante de um colégio importante, e ela volta para a aldeia onde ela morava. E como ela era órfã, ela vivia em casas diferentes e tal. Mas como na aldeia todos descobrem o que ela fez, ela é totalmente julgada, ela não tem para onde ir, ela fica um pouco perdida. Então isso a gente sabe porque entre essa papelada que a Shinra recebe, tem a troca de correspondências entre essas duas jovens. E daí aquela jovem que acabou denunciando a amiga sem querer, sem saber que se tratava da amiga dela, e sem saber realmente o que estava acontecendo ali, né, naquele momento que ela viu o casal, ela também se sente mal, né, porque ela acabou destruindo a vida da amiga de certa forma, e ao mesmo tempo ela tem a preocupação de não voltar para casa porque ela tá melhorando, o quadro dela tá evoluindo, e os médicos dizem que ela pode ter alta a qualquer momento, então ela fica muito desesperada porque ela não quer voltar para casa. Então tem um momento em que ela tá descendo uma escada do hospital porque ela tinha uma rotina de caminhar, fazer exercícios para estimular a melhora. E quando ela cai da escada, tem um momento que ela cai da escada e corta o braço. E ela escuta a equipe médica falando que eles têm que cuidar com as moscas que tem no hospital para nenhuma pousar no braço dela, porque pode gerar uma infecção. E quando ela ouve isso, ela entende que a salvação dela tá em encontrar uma outra mosca, né? Porque aquele filhote de mosca que ela tinha tá morto, mas ela pode encontrar uma outra mosca que pode ajudar ela. Então ela captura outra mosca, esfrega nesse corte e fica ali esperando que infeccione para ela ter uma piora no quadro. E é muito triste a forma como ela vai contar isso, porque ela vai fazendo realmente um formato de diário, né? Ela coloca os dias, e no dia em que a febre dela piora muito, que ela fica muito mal, ela escreve assim: consegui sucesso, estou muito feliz porque eu piorei, então eu vou ficar aqui no hospital. E não tem outra, né? Ela acaba falecendo em função da infecção grave que ela consegue, ela acaba morrendo e, enfim, é um capítulo super triste, porque durante todo o momento em que ela tá falando do filhote da mosca, a gente entende que ela tá vendo no filhote da mosca a sua própria condição. Porque ela diz que a mosca é rejeitada por todos, que todo mundo quer enxotar a mosca,
mas que a mosca também precisa de proteção e que ela vai dar esse amparo para aquele filhote de mosca. Então, é uma coisa muito profunda, além de toda a descrição da violência física que ela passou, tem essa espécie de exposição, né, dos sentimentos mais profundos dessa moça que é tão jovem. Só com 17 anos ela já passou por tanta coisa e está ali buscando a morte, né? Então é um livro que já começa muito impactante e esse primeiro capítulo, eu confesso que eu não esperava que fosse tão forte, tão profundo, me marcou bastante. Eu demorei um pouquinho para seguir a leitura. E o outro capítulo que me marcou muito também foi o último, que é um capítulo em que a Shinhan vai ajudar lá o governo a fazer um levantamento de informações de uma comunidade bem isolada. Essa comunidade se chama Colina do Grito, porque é um lugar bem afastado, bem retirado da civilização, e pelo que a Shinhan descreve aqui, é um lugar que realmente parou no tempo e que não parecia corresponder à idade moderna, assim, contemporânea, né? Tem hábitos muito rudimentares e uma forma de tratar a mulher especialmente violento e bárbaro, realmente. Então aqui ela vai contar que as famílias elas não moravam em casas propriamente, mas eram espécies de cavernas. O acesso à água era muito escasso, porque eles tinham apenas um pequeno córrego intermitente de onde eles podiam tirar água. Então os homens trabalhavam na lavoura e as mulheres ficavam o dia todo ali carregando baldes de água desse riacho que dava 2 horas de caminhada. Então elas caminhavam durante 2 horas com os baldes nos ombros, baldes pesados, para levar água para casa para ter ali o mínimo, mas eles não tinham rotina de lavar rosto, de escovar dentes, tomar banho, esse tipo de coisa, né? A água era um artigo de luxo. E em relação ao tratamento com as mulheres, ali nessa comunidade era comum que uma mulher fosse esposa de vários homens, porque quando não tinha mulheres para todos os homens, né, uma mulher acabava servindo a vários homens, porque eles entendiam que perpetuar a família, né, perpetuar o sobrenome era algo importante. Então eles realmente usavam as mulheres para procriar. Tinha mulheres que chegavam a ter 10 filhos, 10 gestações. E quando um filho nascia, se nascesse um menino, a mulher depois do parto, ela comia um prato que era ovos com açúcar e água. Esse prato era considerado assim um banquete, era a maior honra que uma mulher recebia era comer esse prato. Mas caso a criança nascesse menina, ela não tinha esse privilégio. E ao contrário, né, ela sofria mais porque quando nasciam meninos era muito comum que as famílias negociassem, elas davam as crianças para outras aldeias em troca de mulheres adultas, né, que pudessem já ser esposas. Então, muitas esposas dessa Colina do Grito eram de fora porque foram negociadas com crianças, né, com meninas pequenas. Então, a mulher era realmente um item que servia como moeda de troca para manter a casa e para procriar. As mulheres não tinham acesso a nenhum tipo de absorvente ou algo equivalente. Elas recebiam apenas 10 folhas de uma planta, era uma folha fibrosa, e essas 10 folhas elas usavam durante toda a sua vida, ou durante todo o período em que elas menstruassem. E como a água era um recurso de luxo naquela comunidade, elas pegavam essas folhas e prensavam com pedras pesadas, deixavam no sol secando. Então eram folhas que nunca estavam completamente limpas. E além disso, eram folhas extremamente ásperas. Então as mulheres tinham muitas feridas nas coxas, né, ficavam em carne viva, elas não conseguiam nem caminhar do jeito correto, né, porque elas tinham que evitar ali o atrito de tantas feridas que elas tinham causadas por essas folhas. Então isso foi algo bem chocante, assim, foi algo que marca muito, assim, essa leitura. E ela também vai falar que nessa comunidade as crianças, né, as famílias têm acesso a roupas novas a cada 5 anos, mais ou menos. Ela não deixa claro, mas eu acredito que seja algum tipo de doação, ou, enfim, alguma coisa nesse gênero, porque é uma
miséria tremenda. Mas o que ela destaca é que sempre que tem roupas novas para as crianças, os meninos recebem as roupas primeiro e as meninas, elas têm muito pouca roupa. Então, por exemplo, tem uma casa aqui que ela fala que tem 8 meninas e apenas uma calça para as 8 usarem. Então, elas tinham que fazer um rodízio. Então, quando uma delas estava usando a calça, ela podia sair e ajudar a mãe nos afazeres ali da casa. E as outras 7, como não tinham roupa, elas tinham que ficar sentadas na cama, cobertas com um lençol grande, e elas ficavam ali costurando ou fazendo atividades que elas pudessem levar para cima da cama. Então era uma espécie de linha de produção muito rigorosa, elas trabalhavam muito, mas naquelas condições. Então imagina que, além de não ser uma casa, né, que era uma caverna, elas ainda não podiam nem transitar ali entre a sua família, elas tinham que ficar sentadas na cama, refém, né, daquela situação de se cobrir com um lençol. Então uma situação extremamente miserável e é inimaginável a gente pensar que tem civilizações assim, né? Mas aquilo existia, a Shinhan viu isso muito de perto. E isso foi algo que abalou tanto ela, que foi quando ela decidiu ir embora da China, né? Ela largou o seu emprego, e lembrando que ela cresceu muito, né? Durante esses 8 anos em que ela apresentou o programa, como ela foi ganhando relevância entre o público, entre os próprios dirigentes ali da rádio, ela foi ficando, né, importante, ela se destacou, ela recebeu promoções dentro da rádio. Mas aquilo começou a pesar muito para ela, ela já tinha visto muitas coisas ruins e ela não podia ajudar da forma como ela gostaria. E ela decide ir embora da China também para poder lançar o livro, porque ela jamais teria escrito esse livro estando lá, né? Ela seria censurada, sem dúvidas. E ela conta que no livro, além dessa questão dela ter um filho, ser solteira, ela também resgata alguns episódios da sua infância. Ela vai falar, inclusive, sobre a relação entre o pai e a mãe dela, mas ela conta que a família dela era uma família que, antes do Partido Comunista assumir a China, era uma família capitalista, ou seja, né, tinha relações com o exterior. O avô dela trabalhou durante muito tempo numa empresa britânica, os pais dela eram do meio acadêmico, e tudo isso era mal visto pelo Partido Comunista. Então, quando o Partido Comunista assume, a Shinhan é criança, os pais dela são presos e ela acaba indo para um colégio do governo, que eram os únicos colégios que existiam eram comandados pelo governo. Ela e o irmão vão para esse colégio e ela diz que ela passou muitas dificuldades lá, porque os filhos dos camponeses e dos militares humilhavam muito os filhos dos chamados capitalistas, que eram essas pessoas que ou eram muito ricas antes, ou vinham do exterior, tinham alguma ligação com algum outro país, especialmente Estados Unidos e Japão. E tem um momento aqui que é um dos mais bonitos relativamente, né, pensando em todo o restante do livro. Tinha um professor dessa escola que era um homem bom, inclusive isso é uma coisa que a gente vai ver em alguns momentos, né, tinham muitas pessoas que não concordavam com a violência do partido, mas elas estavam de mãos atadas, né, elas tinham que seguir por uma questão de sobrevivência. Mas o fato é que esse professor dela era um homem bom e ele construiu uma espécie de biblioteca clandestina. Então a Shinhan diz que tinha uma parte de brinquedos e tinha um parquinho ali na escola. E do lado desse parquinho tinha uma espécie de depósito, onde tinha um monte de tralha, coisa velha, cheia de pó, meio escuro. Só que abrindo o caminho por essa tralha, era como se fosse um portal, assim, tu chegava numa espécie de biblioteca que esse professor foi construindo com livros que eram considerados proibidos pelo partido, porque eram livros que falavam sobre outros países, que falavam sobre conhecimento, né? E o partido não queria que as pessoas tivessem acesso a nenhuma literatura que não fosse ideológica. Mas o fato é que a Shinhan, então, cresceu lendo muito, né? Porque ela se refugiava, então, nessa biblioteca para fugir um pouco da violência dos outros colegas. E por essa biblioteca, que era totalmente fechada, né? Ficava escondida, ela conseguiu fazer um furinho em um dos jornais que tampavam uma janela. E é por onde ela espiava as outras crianças brincando. Então, ao mesmo tempo em que ela espiava essas crianças ali brincando, se divertindo,
ela também, por meio dos livros, conseguia ver como era a vida comum de outros lugares, fora da China. Então essa foi uma das partes que eu achei mais bonita no livro, embora a escrita da Shin Han ela seja muito direta, ela não fizesse nenhum tipo de firula e nenhuma descrição minuciosa, alguma coisa que puxasse para um sentimentalismo, né? Achei uma escrita muito sóbria da Shin Han e também muito respeitosa. E teve outro aspecto nesse livro que me chamou a atenção, que foram as coincidências dentro dessas histórias, né? A primeira, eu já falei, que foi aquele caso da menina que está hospitalizada, que acaba encontrando um casal, e a menina desse casal é justamente a sua amiga, que ela acaba entregando e acaba gerando toda aquela situação. Tem uma outra história aqui em que a Shin Han vai entrevistar uma mulher que mora em um lixão, né? São umas casas construídas em um lixo que tem ali perto da rádio. E a Shin Han acaba descobrindo a história dela, descobre que ela gosta de um tipo específico de chocolate. A Shin Han consegue comprar esse chocolate, embora ele fosse muito caro, mas ela presenteia essa mulher com esse chocolate fino. Depois de um tempo, a Shin Han acaba sendo convidada para uma recepção na casa de um político muito importante ali da cidade. E quando ela chega nessa recepção, ela recebe da esposa desse político justamente um dos chocolates que ela deu para aquela mulher. E ela acaba descobrindo por isso que aquela mulher que mora no lixão é na verdade a mãe desse político, que ela mente para ele, diz que tem a sua casa e tal, mas que ela abriu mão de ir incomodar o filho ou pedir algum tipo de ajuda para não atrapalhar a vida dele com a nora. Enfim, ela relata todo o drama dela enquanto mãe. Outra coincidência que me chamou a atenção. Tem um capítulo em que a Shin Han vai contar que o pai dela foi para um encontro de formandos dessa faculdade, depois de 45 anos, eles se reencontram, e o pai da Shin Han chega em casa contando sobre um casal de colegas dele, que na época da faculdade eram namorados, mas que nesse reencontro todo mundo descobre que o rapaz desse casal se casou com outra pessoa, e aquela que era a sua namorada na época da faculdade acabou descobrindo só nesse encontro, né, de formandos que ele tá casado, e ela então ficou muito abalada com isso e tudo mais. E aquela história marcou a Shin Han, né? Ela ficou pensando naquilo, principalmente porque essa mulher que era namorada desse colega do pai da Shin Han, ela some depois desse reencontro. Ninguém sabe onde ela tá, no trabalho ela também não deu mais as caras, então ela tá sumida, ninguém consegue encontrar ela. Bom, nesse contexto, a Shin Han tá lá trabalhando e ela recebe um telefonema de uma pessoa que trabalha em um hotel, falando que tem uma mulher que tá em um quarto desse hotel há muito tempo, que ela não fala com ninguém, que ela fica lá o tempo todo fechada nesse quarto de hotel. E essa mulher que trabalha no hotel, então, pede pra Shin Han tentar ir lá falar com ela. E a Shin Han vai, né, tem ali mostra como que é a interação delas duas. E, no fim das contas, né, depois de muitas idas e vindas e bater informações, a Shin Han descobre que essa mulher do hotel é, na verdade, a mesma colega do seu pai, que acabou fortemente desiludida porque ela ficou esperando pelo seu namorado de faculdade durante 45 anos. E daí a gente descobre que eles foram namorados na faculdade, mas eles não conseguiram manter o relacionamento porque o partido mandou cada um para um canto e depois aconteceram várias coisas enquanto eles estavam separados que geraram o desencontro deles, né? O partido mudou o nome de um deles, enfim, é tudo por culpa do partido, né? Que acabou separando eles. E essa mulher cai em um desgosto profundo quando ela descobre que quando ela finalmente pode ter o seu final feliz, ele está casado com outra mulher. Então, esse tipo de coincidência que eu fiquei reparando nas histórias que fazem a gente ver como a vida real também tem das suas, né? E além de toda essa questão extremamente cruel com as mulheres, ao longo da leitura a gente também vai observando alguns comportamentos menores que não estão ali em evidência, mas que chamam a atenção. Por exemplo, tem um momento em que a Shin Han vai falar sobre o passado da sua família e ela diz que o pai dela sempre foi alguém extremamente distraído.
E daí ela fala que teve um dia em que o pai dela chegou tão distraído que ele entrou na casa errada, era outra família, e ele simplesmente deitou no sofá e dormiu. E o que mais me impressionou é que essa família ficou com pena de acordar ele e não falou nada. Não acordou ele, deixou ele até outro dia. E eu fiquei pensando, meu Deus, mas quem é que aceita que um desconhecido entre, durma no teu sofá e tu não fala nada e fica super tranquilo, passa a noite ali com um desconhecido na tua sala. Então, ela não entrou nos detalhes, né, nos desdobramentos dessa história, mas eu fiquei bem curiosa com essa situação. Tem outra situação que também chamou bastante atenção, que quando a Shin-Han tem que fazer uma viagem para investigar uma história que ela está fazendo meio extraoficialmente, então os chefes dela não podem saber que ela está apurando isso, ela inventa para o chefe dela que ela precisa de um dia de folga, porque uma tia distante foi visitar a família dela, e ela precisa mostrar a cidade para essa tia. E eu fiquei pensando no tipo de desculpa também que era aceita nos trabalhos lá na China. Claro, né, que ela trabalhava para o governo, então talvez tivesse uma dinâmica um pouco diferente, mas esse tipo de detalhe eu fui observando no livro e também me chamou a atenção. E da mesma forma, a profundidade com que os chineses, né, os orientais, mas especialmente os chineses, encaram a vida desde pequenos. Tem um momento em que a Shin-Han está conversando com um menino de 14 anos e ele faz assim, uma análise tão profunda sobre a vida que me impressiona um pouco que alguém de 14 anos possa ter já esse tipo de visão, né? Especialmente naquela época em que não se tinha acesso à internet, eles especialmente não tinham acesso à literatura, onde se pudessem construir referências. E essa sensibilidade que essas pessoas comuns, que não tinham cargos importantes, nem empregos muito importantes, mas essa sensibilidade que elas expressavam nessa forma cotidiana da vida, também torna a leitura mais impactante, porque é um contraste muito grande com a violência e a crueldade que era aplicada pelas autoridades. E isso é algo que para a própria Shin-Han também foi muito pesado de lidar durante o processo de escrita do livro, tanto que ela fala que enquanto ela estava morando em Londres, ela já tinha um manuscrito pronto, era o ano de 1999, e ela foi assaltada em uma estação, e ela acaba revidando, né, ela acaba resistindo a esse assalto, porque ela não queria que o manuscrito fosse levado e ela tivesse que encarar novamente as lembranças, né, essas memórias tão dolorosas e ter que reorganizar as ideias em torno desses casos tão tristes e bárbaros que ela encontrou entrevistando essas mulheres. Até o policial questiona ela por que ela fez isso, né, se um livro é mais importante que a vida dela. E ela diz que um livro nunca é mais importante que a vida, mas que naquela situação o livro também era a vida dela. Então esse é um livro que não é fácil de digerir, embora ele seja curto, né, são 280 páginas, o texto seja muito bom, seja muito bem construído, acredito que a tradução também está muito boa, mas é uma leitura que a gente consegue fazer de uma forma rápida, a gente precisa ir indo aos poucos, acho que até a forma como ele é formatado, um caso por cada capítulo, facilita nesse processo. Mas o fato é que depois dessa leitura a gente nunca mais vai pensar na China, nas suas tradições, especialmente no tratamento das mulheres, da mesma forma. Então, pessoal, As Boas Mulheres da China é um dos livros da minha meta de leituras para 2024, né? Estava nos meus 12 livros para este ano. Concluo essa leitura, fica aqui a minha resenha, espero que vocês tenham gostado. E se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que mais te marcou, se tu gostou desse livro, se tu também recomenda essa leitura. E espero que a gente se veja nos próximos vídeos. Um abraço e até lá.